Olá, pessoal. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tem campus em várias cidades aqui do Paraná nós estamos aqui no campus Curitiba. Este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da engenharia de software, que faz parte da Rede Emílias de Podcasts. Tem também o Elixir em Foco, o Emílias Podcast, e estou aqui com a co-host do Fronteiras, coordenadora do programa Emílias Armação em Bits, Maria Cláudia Emer, também é da UTFPR Curitiba, também do PPGCA, que é o nosso programa de pós-graduação em computação aplicada. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Já então vamos conversar hoje com o professor Daniel Feitosa. Vamos inicialmente dar nossas boas-vindas. Tudo bem, Daniel? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo ótimo, Adolfo. Eu que agradeço pelo convite, é um prazerzão estar aqui. Já tinha assistido alguns episódios, conheço o trabalho de vocês e para mim é uma honra poder fazer parte e compartilhar um pouco do meu trabalho. Legal. Então, eu acho que o seu tema de pesquisa, claro, você pesquisa em várias coisas, mas esse tema que a gente vai conversar hoje, gerência de dívida técnica, é um tema que eu acho que vai, claro, é sempre um chute, né? Mas eu acho que vai se tornar cada vez mais importante. Mas vamos falar um pouco inicialmente sobre você. Você é professor assistente na Faculdade de Ciência e Engenharia da Universidade de Groningen, na Holanda, onde integra o grupo de Engenharia e Arquitetura de Software, liderado por Paris Avgerio, não sei como pronunciar o nome dele, mas Tá eu ótimo. acho que eu acho que esse sobrenome deve ser de origem grega, né? Talvez, não sei. Exatamente. Então, os seus interesses de pesquisa estão centrados na qualidade de software, análise de código-fonte e arquitetura de software, com ênfase crescente na automação em projetos de software. Então, Daniel, você busca explorar a interseção ou a lacuna entre a arquitetura de software e o código-fonte, desenvolvendo métodos e ferramentas que visam melhorar a eficiência, reduzir o esforço manual e apoiar a tomada de decisões. Entre os seus principais temas de investigação estão a gestão de dívida técnica e a análise da qualidade de software. Daniel, você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Nossa, Adolfo, você já falou muito bem, assim, realmente cobre bastante meu trabalho e é exatamente onde eu ataco. Eu só diria que a razão por trás disso tudo é que, para mim, o desenvolvedor ele é a primeira pessoa ali, a pessoa mais importante em todo esse processo. Então, para mim, realmente tudo isso, pensar em qualidade, pensar em essa lacuna entre arquitetura e código, é justamente para colocar o desenvolvedor no centro e ajudar o desenvolvedor, a desenvolvedora a conseguir entregar mais qualidade, mas de uma forma menos estressante. Então, muito do meu trabalho realmente foca em volta disso. Então, como eu já disse anteriormente, vamos falar hoje sobre gerência de dívida técnica. Por que este tema é importante hoje, em 2025? Essa é uma ótima pergunta, e eu acho que eu diria que a importância do tema tem crescido, já o tema um pouco antigo, tem já ali historicamente tem uns 10, 15 anos já ali de trabalho, o pessoal começou a investigar, desde a incepção da metáfora, mas hoje a gente tem alguns sinais que realmente mostram, que traz esse tema mais à tona. Um exemplo fácil é que no ano passado teve o survey do Stack Overflow, para quem já conhece, com certeza quem está codando conhece o site. E eles fazem um survey com o pessoal que tá ali na plataforma, e eles perguntam várias coisas sobre que linguagem que eles usam, quais os problemas que eles têm. E foi interessante que uma das perguntas era qual que era a principal fonte de frustração para os desenvolvedores. E foi o primeiro ano e que, assim, claramente foi o top ali, acho que se não me engano foi 65 votos, por volta de 65%. A principal problema de frustração que eles tinham era a dívida técnica. Seja qual for a forma, seja o que isso quer dizer exatamente, porque alguns desenvolvedores podem ter uma ideia um pouco diferente, mas a dívida técnica realmente apareceu como esse problema na fase de desenvolvimento. Então, isso ao lado, tipo, o dívida técnica, ela tem um impacto muito grande de produtividade, que é exatamente essa ideia de que você faz um atalho ali para poder conseguir entregar logo software, mas aí aquilo com o tempo pode gerar mais problemas. Então, realmente pode gerar essa fricção no processo de desenvolvimento.
E eu acho que uma forma legal de pensar em dívida técnica é essa ideia de triângulo de gestão, onde você tem a qualidade no meio ali do triângulo, e aí você tem essas tensões, 3 tensões principais, que é o escopo do projeto, o tempo que você pode alocar no projeto e o custo, assim, o esforço, o custo alocado a isso. E a dívida técnica, ela tem exatamente como metáfora, ela dá essa oportunidade de discutir exatamente esse triângulo de tensões. Então, quando você faz uma implementação um pouco com menos qualidade, ou só para poder entregar logo o projeto, poder alcançar o deadline, o que que você está fazendo? Você está ali sacrificando um pouco do escopo, sacrificando um pouco do custo, que você vai gastar menos tempo, para poder ganhar tempo, pra você poder gastar tempo com outras coisas. Então, muitas das decisões que a gente discute quando se fala de dívida técnica, a gente está exatamente falando desse triângulo de gestão. E o que exatamente conecta com o resto, com a outra parte de dívida técnica, que é servir com uma forma de comunicação com gestores, com pessoas que não entendem código-fonte, pessoas que não entendem até às vezes do nível arquitetural. Então realmente vira, se for bem executado, se tiver o pessoal ali que está realmente alavancando, que tenta levar mensagens para todos os lados da empresa, ele pode servir como um meio realmente de comunicação. Então, para mim, esses são os principais pontos pelo qual esse tema é tão importante. Você pode nos dar exemplos de problemas práticos no mundo real de gerência de dívida técnica? Opa, com certeza, Maria Cláudia. De forma geral, e é uma forma assim, bem fácil até de como a gente tenta explicar o que é dívida técnica, o que que não é dívida técnica. A gente sempre fala que se for algum problema que ele gera juros, o que isso quer dizer? Que ele gera que para fazer a manutenção fica um pouco mais custoso do que deveria ser, porque você tem que entender o que está acontecendo, o código está menos legível, você vai ter que ir lá, ter que ver que atalho que fizeram, como está o problema. Então, tudo que gera um problema maior na manutenção, erros, juros, a gente fala que esses são problemas de dívida técnica. E aí tem algumas formas diferentes que pode acontecer. Por exemplo, pode ser que ela seja uma dívida técnica que ela foi um item de dívida técnica que ele foi inserido propositalmente, por exemplo, para ganhar tempo. Um exemplo clássico aqui pode ser o quê? Você está desenvolvendo uma aplicação web, e aí você tem uma feature que você sabe que tem esse framework novo, que ele consegue te ajudar a desenvolver isso bem mais rápido, fala, poxa, aqui a gente já consegue já desenvolver essa feature. Então, vamos adotar ele. Só que aí o time, por exemplo, ninguém tem muita experiência com ele. É uma coisa nova, surgiu um ano atrás, mas o time vê uma oportunidade ali. Então você vai lá, decide usar, adotar aquele framework novo para poder entregar logo. Tinha uns exemplos ali online, você até usa um ChatGPT, alguma coisa que te ajuda a alavancar isso, e você entrega. E aí começa a brincadeira, porque tem que fazer manutenção nesse componente, certo? Então, agora, a próxima pessoa que fazer revisão ali, se não for alguém que não entende muito bem do framework, vai ter que entender, ver o que está acontecendo. Às vezes vou descobrir, porque classicamente, quando a gente não tem muita experiência com framework, a gente vai fazer aqueles erros bobos, assim, que você vai ter que ir lá, consertar. Então, isso gerou a sua dívida técnica. Então, esse é um exemplo, assim, muito fácil, que te menciona bastante, porque aparece realmente aparece bastante quando a gente conversa com empresas. Então essa é uma forma, você pode ir lá inserir a dívida técnica e aí ter que lidar com isso depois. Outra forma é que nem sempre a dívida técnica ela é inserida para ter que lidar depois. Às vezes ela aparece no sistema por um fator externo. Um exemplo também grande aqui, clássico, é o que aconteceu com o Python 2. Hoje em dia nós só temos a versão Python 3, né, que é o que quando você está desenvolvendo é o que a gente usa, mas até pouco tempo, poucos anos atrás, tinha também a versão do Python 2. E por exemplo, o Google, eles tinham a base deles de código, que era em Python, largamente utilizava Python 2, porque o time tinha muita experiência e era também o que eles adotavam, era a escolha deles. E aí o que aconteceu? Do dia para noite, o, o time falou: ó, a Python 2 não vai ser, a gente não vai mais fazer manutenção, então a partir de agora a gente só vai fazer manutenção no Python 3, então Python 2 está descontinuado. De uma hora para outra, não só Google, mas várias empresas eles tiveram um boom de dívida técnica, porque agora nós temos uma base de código que não tem, que não vai ter patch de segurança. Então a gente vai ter que fazer o quê? Ter que lidar com uma migração muito grande, que isso inclusive é um dos fatores que o Google menciona como empresa, que é um das dores maiores para eles em termos de dívida técnica, são migrações, porque sempre é uma coisa trabalhosa e você não para de integrar features, você não para de fazer manutenção, você tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo que você está fazendo a migração. Então esses 2 exemplos, assim, mostram essas 2 faces da dívida técnica.
Vamos entrar agora na parte que a gente pergunta sobre alguns artigos específicos. Então, vamos primeiro falar sobre o seu artigo Pear-Smell, uma nova perspectiva para inspecionar a estrutura modular de software. Então, a gente sempre relembra aqui que nós traduzimos os títulos dos artigos, geralmente são em inglês mesmo, e deixamos os títulos originais e o título traduzido e o link do artigo na descrição do episódio. Esse artigo foi uma colaboração entre pesquisadores da Holanda e da China, eu achei esse aspecto interessante, e foi premiado lá no ICSE 2025, que no dia que a gente está gravando, acabou de acontecer faz algumas semanas. Parabéns a você e todos os autores. Muito Nesse obrigado. artigo, nesse artigo vocês propuseram um novo smell, mau cheiro arquitetural e sua abordagem de identificação relacionado à modularidade que causa uma dívida técnica. O nome do smell é Pairwise Modular Smell, Pair Smell, que poderia ser traduzido. É sempre difícil traduzir smell, né? Eu acho que os próprios desenvolvedores de código não traduzem smell, eles chamam de smell mesmo. Mau cheiro modular pareado. O Pair Smell visa identificar problemas que exigem refatoração com base em várias ferramentas de modularização, tornando o esforço de desenvolvimento mais direcionado. E no artigo, você e seus coautores introduzem, quantificam e avaliam o Parsmel como um novo tipo de problema para inspecionar a estrutura modular. Vocês conduziram um estudo empírico envolvendo 20 projetos em C, C++ e Java, do projetos que estão lá no GitHub, e para apoiar esse estudo, vocês desenvolveram uma ferramenta que integra 4 ferramentas de modularização consolidadas a fim de detectar automaticamente o Parsmel a partir da estrutura modular de uma visão arquitetural de desenvolvimento. Então, eu até lendo assim, será que eu entendi mesmo? É um trabalho com um bom grau de complexidade. Então, eu peço primeiro para você explicar para a gente que tipo de smell é esse? Com certeza. E realmente, assim, lendo o paper, dá para ver que, assim, a gente tem a formulação matemática lá, realmente tem uma complexidade para garantir que a gente não está fazendo nenhuma bobeira definindo o mau cheiro. Inclusive, lá, eu acho bacana quando eu converso com brasileiros, porque o pessoal adota o mau cheiro e falar de cheiro, que eu acho que dá aquela brasileiridade pro tema. Mas então, o apesar da formulação, a ideia por trás desse mau cheiro, ele é assim, é relativamente simples. O que que a gente fez? A gente, como você falou, a gente pegou essas ferramentas que são, assim, ferramentas de estado da arte em modularização, e a gente tentou adotar elas, a gente roda as ferramentas e a gente compara com o estado do código atual, ou seja, a estrutura das pastas lá. E o que que a gente faz? Vamos ver se isso não está batendo, porque qual que é o problema quando a gente adota ferramenta de modularização? O perigo é que a ferramenta ela te dá um monte de refatoração para fazer, vai ter que mover um monte de classe para tudo que é lado. E muitos times não adotam as ferramentas justamente por isso. Então é um ferramental super bom, só que ele gera essa barreira. E tanto por isso que coisas como cheiros apareceram, porque eles são coisas mais específicas, tem contexto em volta disso que ajuda a tomar uma decisão melhor. Mas às vezes até o mau cheiro, você pensar em um erro uma dependência cíclica, às vezes resolver isso não é tão simples, porque a dependência cíclica pode envolver 20 classes, mais até. Então, como que a gente começa a quebrar esse problema? Aí a ideia aqui é o que a gente faz, a gente roda esse ferramental e compara com um bloco com a estrutura da pasta, e a gente vê onde que estão as diferenças. Se todas as ferramentas concordam que, olha, isso aqui, essas duas classes têm que estar separadas, essas duas classes têm que estar juntas, a gente sabe então, isso aqui provavelmente é uma decisão, realmente uma sugestão válida. Qualquer outra coisa, se alguma, não todas as ferramentas se concordam, a gente fala, não, deixa de lado, quer dizer que qualquer uma das decisões é uma decisão saudável. E aí a gente pega essas decisões mais fortes, de separação ou de colocação, e a gente compara com o código e a gente vê qualquer coisa que não bata, a gente fala, ó, aqui está o seu cheiro. O ferramental está falando isso e você tem isso. E então, no fato, essa é a ideia. Então gera, na verdade, 2 subcheiros, 2 tipos, que é a separação imprópria e a colocação imprópria. Basicamente, é isso que a gente faz. E aí ele gera o que isso provém, é que ele dá essa ideia de passo a passo de como fazer a refatoração. Ele te dá pazinho a pazinho de classe, o que pode ser feito. E quais foram os principais resultados do trabalho? Então, aí quando a ideia por trás disso era o quê? Era a gente conseguir entender se esse cheiro é válido, porque claro que a gente sempre pode ter uma ideia, pode rodar um ferramental, mas
Isso pode gerar um número de problemas que fazem, assim, não viável, a ideia é não ser viável. Por exemplo, se a gente tivesse uma ideia de um cheiro, que ele te simplesmente quando você faz a avaliação, ele te dá milhares de resultados, isso não ajuda o desenvolvedor, porque você deixa o desenvolvedor perdido, e aí você vai ter que pensar o quê? Como que eu priorizo isso? A gente cai em outros problemas clássicos de outros cheiros. Então o que a gente estava tentando entender era se esse cheiro se ele aparece o suficientemente no código para mostrar: "Olha, realmente tem um problema aqui", mas se ele também não é demais, que ele torna um problema muito grande. E isso foi o que a gente acabou descobrindo. Essa foi a parte legal do estudo, quando a gente tentou, gerar essa fundamentação. A gente descobriu que realmente todos os 2 cheiros são presentes, mas eles não são extremamente espalhados, mas eles em alguns sistemas eles aparecem mais que outros. Então para a gente isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o sistema como estruturado, o design do sistema é largamente saudável, mas tem alguns problemas. O que isso bate com a nossa intuição, que o quê? Desenvolvedores, arquitetos, eles tomam boas decisões, mas por evolução, por casos, por problemas, nem sempre está perfeito. Então, para a gente, isso bateu na nossa intuição, falou, beleza, legal. Isso impacta a manutenção, porque essa parte é importante, certo? Se a gente vai começar a monitorar esse cheiro, ele está ligado à parte do sistema que tem problemas de manutenção. Quando a gente fez essa análise, a gente descobriu o quê? Realmente aparece. Essa é uma forma de descobrir que isso é uma forma de identificar classes, entidades específicas no sistema, que elas estão ligadas a problemas de manutenção. A gente olhou algumas métricas diferentes, está lá no paper com todos os detalhezinhos, mas isso deu essa evidência. Então quer dizer o quê? Não é só um cheiro que é presente, mas ele também tem esse impacto em manutenção, que para a gente é exatamente bateu ali no ponto certo. E aí, por último, o que a gente fez, a gente também olhou a evolução do cheiro e viu se ele realmente mudava com o tempo, porque isso é importante, certo? Quer saber se acumula, se é estável, se tem um valor histórico. E o que a gente descobriu foi o quê? Tem valor histórico, eh, ele muda bem pouquinho, ele vai evoluindo com o tempo, é devagar, o que para a gente, na verdade, é um sinal positivo, quer dizer o quê? Olha, com o tempo, com manutenção, seu sistema vai ficando mais complexo, o cheiro vai aumentando, mas não é grave. O que isso quer dizer o quê? Que se apresenta a desenvolvedores oportunidades, tipo o que a gente chama de low hanging fruit, certo? Essa oportunidade fácil ali de ir lá e fazer uma manutenção pequena e já dar uma melhorada visível no código. Então, para a gente, isso foi assim, foi o suprassumo, porque realmente dá o que a gente fala que é um caminho para evolução. Então, o cheiro em si é isso que ele faz, mas ele também não funciona sozinho. A ideia toda é que ele apresenta pares, mas os pares têm que ter contexto em volta deles. Então, a ideia desse cheiro é que ele seja pareado com outras métricas que já existem, outras formas de identificar problemas no sistema. Ele só dá esse caminho de evolução. Tá certo. Um outro trabalho seu com coautores é automatizando a gestão da dívida técnica, percepções a partir de discussões de profissionais no Stack Exchange, apresentado na Conferência Internacional sobre Dívida Técnica da I3E. O artigo aborda os desafios e oportunidades de automação da gestão da dívida técnica, com base em discussões coletadas de 3 sites do Stack Exchange: Stack Overflow, Project Management e Software Engineer. Vocês coletaram mais de 200 discussões nestas plataformas, que foram analisadas usando tanto síntese temática quanto estatística descritiva. Identificação foi a atividade de gestão da dívida técnica, TDM, mais citada. Nas discussões, 51 ferramentas foram mencionadas como alternativas potenciais para automação da gestão da dívida técnica. Por fim, um conjunto de 9 desafios principais foi identificado e agrupado em 2 categorias principais. Aí, como as percepções de profissionais nas plataformas Stack Exchange podem orientar o desenvolvimento de ferramentas mais eficazes para automação da gestão da dívida técnica? Ótima pergunta. Inclusive, a razão pela qual a gente continua fazendo trabalho, tentando analisar plataformas como Stack Exchange, como também conversar com desenvolvedores, é justamente porque a dívida técnica ela tem esse lado de subjetividade muito grande. Porque quem que, no fim das contas, a gente pode medir métricas, pode coletar cheiros, mas quem sofre com isso ou deixa de sofrer com isso, no fim das contas, é o desenvolvedor, o arquiteto, o pessoal que está no time.
Então entender a visão deles, o ponto de vista deles para a gente é extremamente importante. Todo embasamento teórico só é válido se tem um valor para o desenvolvedor. Então por isso que a gente caça esse tipo de evidência. Então, assim, pensando nas implicações do trabalho como um todo, a gente tem sempre tentar olhar pelo ponto de vista de quem pode suprir consumir esse trabalho, certo? Então, eu vejo 3 principais aqui. O primeiro é para os engenheiros em si. Quando a gente faz esse tipo de análise, o que a gente consegue, por exemplo, é identificar padrões, que tipo de problemas que aparece com frequência. Isso pode ajudar a gente a checar, a compartilhar as experiências e também criar boas práticas ou compartilhar boas práticas. A gente pode fazer aquele trabalho de ir lá, eh, fazer análise, identificar tudo que está comum e compartilhar de volta com o pessoal: "Olha, esses temas aqui aparecem bastante, esse tipo de problemas aparecem bastante, quando você está adotando ou quando você deveria adotar uma ferramenta ou não, ou que tipo de problema que aparece". Geralmente são esse tipo de resultado tende a ter um impacto mais visível com engenheiros, até porque eles falam: "Nossa, também, isso já acontece com a gente". E aí você pode partir para a segunda parte importante, que é o quê? Vamos começar a lidar com isso. E aí cai um pouco também, já impacta, vai na parte de desenvolvedores de ferramentas, porque no fim das contas, muito da ideia por trás de vida técnica é conseguir ter ferramental em volta disso que te ajude a identificar, mas também monitorar, que você consiga ali entender qual estado, o quão feio de vida técnica está no seu sistema. Então, para desenvolvedores de ferramental, esse tipo de trabalho ele ajuda justamente a entender as necessidades dos desenvolvedores, dos engenheiros, para entender o que que eles podem colocar lá. Tem alguma feature que não está funcionando? Tem alguma coisa adicional que seria legal ter? Por exemplo, uma coisa que a gente descobriu foi que tem ferramentais, inclusive eles geram valor, tipo, eles identificam coisas interessantes, mas integração com o ambiente de desenvolvimento dos times é algo que é extremamente difícil. E aí a gente já tinha ouvido essas histórias, meio que são anedotas, né, que a gente ouve quando a gente conversa com parceiros, mas a gente vê realmente que aparece também no Stack Overflow, além de outros lugares. Então, gera esse tipo de dica, por exemplo. Então uma coisa, um próximo passo legal para desenvolvedores de ferramenta é o quê? Trabalhar mais na integração. Integração com diferentes plataformas, o que é mais popular hoje em dia, por exemplo, integração com IDEs, esse tipo de coisa, então ajuda bastante. E aí, por fim, é para a comunidade de pesquisa em si, certo? A ideia também é gerar valor para esse pessoal, são os nossos parceiros de pesquisa, a galera que está ali com a gente e avançando no estado da arte. E para eles, o principal ponto desse tipo de trabalho é justamente checar o nosso modelo mental. Se a teoria está batendo ainda, se, por exemplo, quando a gente fala de causa de vida técnica, consequências, como consertar, será que esse modelo está válido ainda? Será que ele está completamente correto? Será que a gente esqueceu alguma coisa? Apareceu alguma coisa nova? Será que tem alguma coisa que já não é mais tão válida? Então, esse tipo de trabalho ele tende a dar essa checagem ali com o modelo teórico, com o modelo mental que a gente tem no trabalho. Mas é isso, esses são os principais pontos que eu queria levantar. Muito bem. E por fim, vamos fazer uma pergunta inspirada em dois outros artigos. O primeiro deles é Automação da Gestão da Dívida Técnica, Estado da Arte e Perspectivas Futuras, que foi feita uma revisão sistemática da literatura, em que, de um conjunto inicial de 1.086 estudos primários, 178 foram selecionados para responder a 3 questões de pesquisa que abordam diferentes aspectos da automação da gestão da dívida técnica. E o outro, o segundo artigo, o ciclo de vida da dívida técnica que se manifesta tanto no código-fonte quanto nos rastreadores de problemas, no qual vocês selecionaram aleatoriamente 3.000 problemas dos rastreadores de 5 projetos. Analisaram manualmente 300 problemas que continham informações sobre dívida técnica e identificaram e investigaram o ciclo de vida de 312 itens. Então vem a pergunta, né, como a combinação de dados da literatura acadêmica, do código-fonte e das discussões em repositórios de código contribui para um entendimento mais abrangente e prático da automação na gestão da dívida técnica? Obrigado pela pergunta, e esse é o tipo de pergunta meta, né, que é sempre bacana responder, até inclusive para outros pesquisadores, a galera que está aí também que está na mesma área, ou que está querendo começar a trabalhar na área.
E eu trago aqui de volta o ponto que eu comentei antes, que da parte de subjetiva dessa área de pesquisa. Então, quando a gente olha a literatura, a gente faz uma revisão sistemática, por exemplo, a gente está olhando o histórico, a gente está vendo os trabalhos que foram feitos e qual que é o modelo mental da teoria num dado momento. E assim, é super importante porque a gente vê como que se a gente quiser, por exemplo, auxiliar uma empresa, se a gente quiser auxiliar um colaborador, é o tipo de informação que ajuda a gente também a dar a informação mais completa possível. Mas no fim do dia, o que acontece é que essa informação, ela é do ponto de vista dos pesquisadores. Claro que tem a metodologia por trás disso, que traz qualidade para aqueles resultados, mas é o ponto de vista dos pesquisadores. Então, no fim do dia, quando se fala de dívida técnica, é super importante que a gente vá ali na fonte. E onde que é a fonte? A fonte é o código-fonte do sistema, documentação e também são desenvolvedores. Então, entender o que que o desenvolvedor, os arquitetos, o time está vendo daquele problema é extremamente importante. Para quem trabalha com dívida técnica, eu até diria que em algum momento ou em outro, é essencial que você coloque aquele chapéu do desenvolvedor e você vá lá conversar com eles, entender o que eles estão falando. Porque algumas coisas que a gente fala no contexto de pesquisa, a gente consegue entender bem, a gente tem o linguajar, mas desenvolvedores eles lidam com a ideia de dívida técnica de várias formas diferentes e todas válidas, é só como eles entendem o problema. Então fazer esse tipo de pesquisa realmente ajuda o pesquisador a colocar aquele chapéu e começar a entender onde que ele sofre e como que ele sofre. Então, para a gente, por exemplo, quando a gente tinha a visão, a nossa intuição baseada em literatura, a gente vai lá, ó, vamos olhar o código-fonte e vamos entender se realmente o problema está lá e também como que eles lidam com o problema. Então, a gente juntou o código-fonte com o que estava sendo reportado no Issue Tracker e a gente começou a juntar os pontos, começou a contar a história daquele item de dívida técnica. E isso, assim, foi uma experiência super bacana, porque a gente aprendeu um monte também com isso. Você começa realmente a sentir os pontos um pouco melhor. E ajuda também até a interpretar a literatura. Então, para mim, por isso que esses 2 pontos são extremamente essenciais. Só para finalizar, como eu falei antes, na área de vida técnica, esse elemento de subjetividade, ele é super importante. Então, análise qualitativa é, assim, essencial para a evolução da área. Muito bom. E eu só expresso aqui uma pequena preocupação, né, talvez com essas coisas aí, não, ChatGPT, Claude, curso, né, a gente acaba perdendo um pouco dessa discussão aberta entre os desenvolvedores em sites como Stack Overflow, né? Exatamente, isso é bem verdade. E, inclusive, quando a gente conduziu esse estudo do Stack Overflow, foi publicado agora, saiu em 2025. E a gente já notou essa diferença no número de discussões que a gente conseguiu identificar, e a gente está vendo já que essa fonte de evidência, ela está ficando cada vez mais escassa. E é um problema porque, na verdade, a gente não está, como a quantidade está bem menor, a gente já não pode mais contar muito nessa fonte. A gente vai ter realmente a contar mais com entrevistas, com conversar com desenvolvedores, justamente porque, né, o pessoal tá migrando para plataformas tipo ChatGPT e o Claude. E aí, eu vou fazer uma pergunta antes da próxima, que é sobre. Claro, não é baseado nos seus artigos, eu acho ainda, talvez vocês tenham algum artigo em andamento, mas qual que você acha que. é, Deixando claro que é um pedido para você especular, né? Qual que você acha que vai ser o impacto desses. Todos esses LLMs e as ferramentas associadas na dívida técnica? Por quê? Porque eu vejo, assim, eu acompanho muita gente em redes sociais, em blogs, etc. Tem um pessoal que adora, né, que diz, que maravilha, não sei o quê. Tem uns podcasts que falam tudo de bom que acontece na área. Tem o pessoal mais crítico, inclusive. Eu falo podcast porque eu gosto mais de podcasts, né? Então, vou Aham. falar um podcast que é brasileiro, que fala várias coisas boas de LLMs, é o IA Sob Controle. E um podcast estrangeiro que critica bastante é o Better Offline. Mas, enfim, a questão é, algumas das pessoas que criticam dizem assim, ok,
ChatGPT, ou Claude, ou qualquer um desses vai gerar código, mas vai gerar código que às vezes a pessoa não entende, que tem um bug, que tem alguma coisa. E algumas pessoas, não, isso aí vai, na verdade, tá criando dívida técnica. Como é que você tem visto isso? Vou fazer uma pergunta ótima, realmente, a gente tá entrando no lado da especulação aqui, mas acho que é um tema, inclusive, é um tipo de pergunta que é muito bom e importante a gente conversar. Eh, Tem algumas partes diferentes aí, deixa eu primeiro começar com o se é técnico ou não é. Eu, inclusive, acho que não existe uma resposta única, porque, de novo, cai no time, o time tá vendo aquilo como dívida técnica, não tá, o time tá sofrendo com aquilo, eles estão é mais difícil fazer manutenção. Se o time tá utilizando essas ferramentas e eles estão tendo que fazer manutenção, você gera o código e joga lá no seu componente. E aí você está tendo lá fazer manutenção. E aí vamos supor, você fala: "Ah, esse framework a gente não entende muito bem. Vamos jogar no ChatGPT, ele vai ajudar a gente a gerar o código, a gente vai botar os testes lá, ver que tá funcionando, a gente deixa". E aí daqui a pouco, na próxima sprint, você vai lá e mexer naquilo. E aí você não é como se fosse um código base completamente novo, que você não tem muita experiência. E aí que sua manutenção fica mais devagar. É dívida técnica. Se for esse o caso, esse é um ponto claro. Mas, por exemplo, tem também só falar que aquele seria o ambiente ideal, que você vai lá, você tem um componente bem especificado e você usa esse tipo de ferramenta, o ChatGPT, Claude, para gerar o código do componente e você coloca lá. Em algum momento, seu componente está defasado, tem que fazer a manutenção, você vai lá e faz um prompt para ir lá e fazer a manutenção. Se você não está, como desenvolvedor, você não está interagindo com o código, o, fa- o agente é quem está interagindo. Aí é outra conversa, será realmente dívida técnica ou não é? Pode ser que não seja, porque você não está tendo que lidar com aquilo. Mas, mesmo nesses pontos, o que ainda não acontece, as histórias que a gente ouve, anedotas, é que não existe ainda esse ponto de completamente cold vibe, vibe coding, que você está lá e só gerando código e não está se preocupando com código. Mas se ou quando esse momento chegar, o que a gente está fazendo é que a gente simplesmente está elevando o problema de um lugar para o outro. Não é que o problema desaparece. Porque no fim do dia, o que acontece é o quê? A gente está tendo que lidar com a evolução do software, o que quer dizer que a gente está tendo que lidar com a especificação do software. Especificações vão modificando, requisitos podem ser modificados. Então, o que a gente está fazendo é tirando o problema que realmente acontecia ali no campo do código, e a gente está elevando ele para nível arquitetural ou para nível de requisitos, mas as discussões têm que acontecer ainda. Na hora que aparecer uma feature nova, pode ser que a arquitetura do projeto tem que mudar. E aí como que você faz isso? Qual que é a melhor solução? Então pessoas vão ter ainda que gastar tempo com isso, vão ter que lidar com isso. E isso também se envolve, se define como dívida técnica, só que a gente começa a lidar com ela num local ligeiramente diferente. Então eu não vejo que a ideia de dívida técnica ou outras também áreas de engenharia de software vão desaparecer. É só uma questão de onde que o problema está. Inclusive a necessidade de mão de obra também, eu imagino que vá simplesmente desaparecer. O que acontece é que a gente realmente só está modificando onde que o problema aparece, o que, tipo, traz agilidade, mas da forma que pode trazer agilidade, ela traz a oportunidade de desenvolver mais coisas, de produzir mais. Então, esse é, resumindo, se deu para entender, é o meu ponto nisso. Muito bom. Então, agora vamos falar sobre alguns outros temas relacionados à sua carreira. Você fez graduação e mestrado no Brasil, lá na USP São Carlos, no ICMC, orientado pela professora Elisa Yumi Nakagawa, que orientou seu doutorado na Universidade de Groningen, na Holanda, que foi orientado já pelo Paris Zavgueriu. E como é que surgiu essa oportunidade de fazer doutorado lá fora? Quando eu estava no final do mestrado, inclusive eu tinha começado a procurar posições, eu tinha pensado: "Ah, quero ir para a indústria por um tempo, que eu quero meio que enfrentar o problema de cara, para poder depois realmente pensar no doutorado". E eu tinha comentado com a professora Elisa, eu falei: "Ah, se tiver alguma", eu estava realmente pensando em fazer um doutorado fora, pela experiência também, de poder ter esse contato com a comunidade internacional, de ver se tinha algum desafio diferente. E eu falei: "Ah, por enquanto agora eu vou ficar um pouco mais tranquilo, vou trabalhar por um tempo, e aí eu vou para lá". Só que aí nesse tempo, apareceu uma oportunidade, que é justamente porque um projeto de colaboração entre a Holanda e o Brasil tinha sido aprovado, e era numa área que era exatamente ali tocando um pouco do minha área de mestrado, que eu fiz um mestrado em sistemas críticos, em sistemas robóticos,
E aí esse projeto é justamente mais um pouco mais abrangente em sistemas críticos e mais a nível arquitetural. E era exatamente ali tocando um pouquinho o que eu estava fazendo, e aí a Elisa que a professora Elisa que tinha comentado comigo, aí eu conhecia, quando ela comentou que era outra pessoa, né, que era o Paris, eu falei: "Putz, é, assim, uma pessoa que eu conheço muito bem", e era um cara que o trabalho eu conheci por causa do meu tempo de mestrado, e eu tinha, assim, admiração pelo nível de resultado que ele gerava, eu falei: "Ah, vamos ver se dá certo ou não, se acontece", mas inclusive até imaginei que não fosse muito pra frente, mas eu falei: "Ah, eu tenho tempo, que eu não tô com pressa, vamos aplicar". Aí meio que nisso, isso virou história, assim, começou o processo de aplicação, tinha algumas pessoas, e aí no final eu fui o selecionado. E aí foi quando eu me mudei para lá. Inclusive eu nem conhecia os Países Baixos tão bem assim, a Holanda. Foi mais porque quando fechou a posição que eu descobri que era lá, eu falei: "Vamos descobrir onde que eu vou parar agora". Mas foi por aí, foi caçando também oportunidades, tipo, tem as listas de e-mail que sempre tem uma coisa aparecendo e, monitorando. Mas esse foi a história. É legal. Eu vi que eu acho que Groningen é mais ao norte da Holanda, não é isso? Exatamente, tem a área que a gente chama de Randstad, que é ali a parte de Amsterdã, Eindhoven, Roterdã, que são cidades populosas, que elas estão próximas uma da outra. E aí você tem 2 universidades que estão mais longe um pouco, que é a de Twente e a de Groningen. E a de Groningen é que fica mais para cima realmente no país. É, de Twente a gente trouxe aqui o professor Giancarlo Guisardi, de Ah, Amsterdã a gente teve a Fernanda Madeiral, a sim. gente, a gente vai ter futuramente, já dando um spoiler aí, claro, tem que tudo dar certo, marcar, a gente ainda não agendou, mas a Marielle Wessel, que é lá de Radboud, uma universidade que eu acho que nem é o nome da cidade, mas o nome da cidade da universidade é esse. A gente já teve aqui o Fernando Castor, que na época estava em Recife, mas hoje está em Twente também. Enfim, a gente tem vários entrevistados É. relacionados à Holanda. E posso ter esquecido alguém. É, não, é uma comunidade, tipo, uma comunidade brasileira crescente aqui na Holanda e é uma comunidade assim, bem próxima, porque o país é pequeno, então os eventos que a gente faz, então meio que todo mundo se conhece, por exemplo, na área de engenharia de software por causa disso. E aí sempre conversando, então sempre que chega alguém o pessoal tem umas áreas de pesquisa diferentes, então, tipo, é sempre bacana entrar em contato e todo o pessoal que você comentou são pessoas inclusive que eu conheço pessoalmente e realmente têm trabalhos excelentes. Ah, a gente entrevistou o Maurício Anishi, que estava em Delft, aí depois foi para Adyen, uma empresa, e agora eu fiquei sabendo que ele está voltando para o Brasil, né? Ele largou a Adyen, quer dizer, saiu da Adyen, mas está voltando para o Brasil. Enfim, o É, pessoal. a migração acontece dos 2 lados, né, tipo, o pessoal vindo para cá, o pessoal retornando para o Brasil. Agora vamos falar sobre um evento que você participou recentemente, é o Dagstuhl Perspectives Workshop, com o título Reformulando a Dívida Técnica. Ser convidado para um workshop em Dagstuhl já é por si só uma grande honra, né? Não é qualquer um que é convidado assim. Claro, também não quer dizer que quem não é convidado não seja um bom pesquisador, não estou falando isso. Mas geralmente, se não me engano, eu acho que algum pesquisador de renome faz uma proposta, é aceito, aí vocês ficam uma semana num- numa casa lá, um prédio lá maravilhoso na Alemanha. Enfim, conta pra gente um pouco como é esse workshop, como é que foi especificamente esse workshop reformulando a dívida técnica, como é que você foi convidado? Com certeza, realmente é uma experiência super bacana e é uma honra ser convidado para um desses eventos. E aí um pouco o que você falou, algumas pessoas, pesquisadores de renome, eles fazem a proposta e o ponto todo com eventos tipo Dagstuhl, mas o Dagstuhl em particular, é que eles têm você realmente vai para lá e tem o que é o tal do castelo de Dagstuhl, mas aí parece mais com um prédio, não é aquele castelo como a gente geralmente pensa. E você fica lá uma semana e a ideia é que você fica meio que recluso e você trabalha na proposta, no que você quer trabalhar. E aí, então, você, por causa disso, desse aspecto, eles só podem ter um número de palestras, de eventos durante o ano. Então, essas são as vagas que eles têm. E aí o pessoal manda a proposta e aí eles fazem o julgamento e trazem. E aí tem 2 tipos principais de workshop. Você tem o workshop comum, assim, comum, o mais comum que você pega um trabalho de um tema e você quer compartilhar conhecimento, então ali, por exemplo, você quer que venham pesquisadores mais sêniores, sejam, professores já full,
pega o pessoal que está começando carreira, aluno de doutorado, e você traz, tenta fazer, compartilhar conhecimento com toda essa com os pessoal. E geralmente você quer que venha gente de disciplinas diferentes, então tem todos esses aspectos. E ali você vai ter por volta de 50 participantes. E aí tem o que foi nesse caso nosso aqui, que é o que a gente chama de workshop de perspectiva, que ele é um pouco mais focado. Geralmente você quer definir uma agenda para uma área, você quer é um workshop mais estratégico para relacionar uma área. E aí esse é um pouco diferente, ele tende a ser um workshop menor, ali por volta de 25, 30 pessoas, que é realmente assim, você tenta identificar pessoas que são chave na área e também atores de diferentes áreas, para que sejam essenciais em entender como que isso vai ser levado à frente. E assim, ser convidado, eu acho que, claro que ser ativo na área, trabalhos com qualidade, mas o que você falou, tem muita gente, com certeza mereceria estar aí, inclusive vários brasileiros que, por mérito de trabalho, deveriam estar lá. Mas aí você tem que selecionar o limite, que é o que o evento pode comportar. E aí é network, no fim das contas é muito assim, sabe, ter contato com o pessoal e meio que, tipo, dar sorte de que uma das pessoas são pessoas que te conhecem, conhecem o teu trabalho e conhecem como o seu trabalho se ligaria ao que estava acontecendo no workshop. E aí se as estrelas se alinharem, a gente recebe um desses convites, que foi o meu caso, por exemplo. É, Mas eu assim, acho que estando tinha. lá, pode falar, Desculpa, desculpa. tinha outro brasileiro lá, né? O Guilherme Travassos. Tinha o Guilherme Travassos, com certeza, o professor Travassos estava lá. Inclusive, isso cai um pouco no formato do workshop, né, que a gente estava nesse caso específico, a gente tinha temas principais a serem abordados, e que era ligado aos atores que estavam lá, mas também poderiam propor alguns temas. E um desses temas era algo que você poderia propor, e um desses temas que foi proposto e foi liderado foi pelo professor Travassos. Que foi ali na parte mais realmente método de como a gente lidar com dívida técnica, como que a gente conecta evidência com dívida técnica e resistência de dívida técnica. Então, com certeza, tipo, o professor estava lá e teve um papel grande no workshop. E como acontece geralmente, né, os pesquisadores mais sêniores, eles geralmente eles lideram algumas das discussões. E aí a gente teve também não só pesquisadores, mas as pesquisadores foram mais ou menos metade do pessoal, porque a outra metade foi pessoal de indústria. Inclusive, de novo, porque o dívida técnica como um tema, ela depende muito dos profissionais, dos engenheiros, da galera que trabalha lá. E aí a gente teve pessoal, por exemplo, da Google que estava lá, da SAP, da SAP, e pessoal da Boeing, por exemplo, também estava lá com a gente. E também tinha o pessoal que desenvolve ferramental, que eu tinha comentado antes, que você tem os engenheiros que tem que lidar com a dívida técnica, mas também o pessoal que desenvolve ferramental. Então tinha gente lá, representantes de quase todas as empresas que produzem ferramental para dívida técnica. E a ideia toda, no nosso caso, era o quê? Era entender quais que eram os valores, os benefícios e as estratégias para no futuro de gerência de dívida técnica. Quais eram os problemas atuais, como que a gente lidaria com isso, inclusive o tópico de inteligência artificial, de LLMs, como que se daria essa discussão que a pergunta que você me passou um pouco antes, foi um dos tópicos que apareceu, que a gente conversou, se é, se não é dívida técnica. Então, no final disso, a gente gera um relatório, que na verdade é um manifesto, que é essa diferença, esse tipo de workshop, ele gera um manifesto, que é para ser compartilhado com toda a comunidade. E aí esse manifesto, inclusive, vai ser liberado daqui não muito tempo. A gente já está finalizando, está no restinho, e a gente vai soltar a primeira versão dele, que vai ter exatamente esses valores, a perspectiva, a agenda e os passos futuros, que a ideia também, na verdade, é o quê? Convidar toda a comunidade, todos os interessados na área, para colaborar e trabalhar nessa direção. Uhum, muito bom. Estava aqui procurando também no site, muito legal mesmo. Bom, e antes, né, de partirmos para a pergunta final, nós deixamos um espaço para você convidar pessoas que queiram fazer mestrado ou doutorado com você, e também empresas e pesquisadores que queiram colaborar com as suas pesquisas. Muito obrigado por esse espaço e com certeza eu vou utilizar. Colaborações
como a área depende muito, a gente está sempre disposto a conversar com empresas, por mais que às vezes nem geram um estudo, tipo, não tem um benefício imediato para a gente como pesquisador, mas as conversas também são sempre produtivas. Então, qualquer pessoa que quiser conversar, tiver de alguma empresa, seja desenvolvedor de ferramenta ou que está ali trabalhando em indústria, quiser bater um papo, só me mandar um e-mail, eu sempre estou aberto a conseguir arrumar um espaço na minha agenda, eu tô lá com certeza. E pior caso, a gente só tenta agendar para quando der certo. De alunos, com certeza, assim, tendo verba, para mim é ótimo, inclusive o pessoal do Brasil é super bem-vindo e eu tenho inclusive alguns dos meus alunos agora de doutorado é do Brasil, o João Paulo Biasotto, que está trabalhando inclusive na parte de processos, de para adotar a ferramenta em dívida técnica, colaborando, a gente tá agora tentando fechar uma colaboração com uma empresa brasileira para exatamente tentando entender o problema deles e ver como que o processo pode ajudar. E uma coisa que é interessante comentar, talvez para quem não tenha muito conhecimento de como funciona na Holanda, o sistema de mestrado aqui é um pouco diferente daquele mestrado que a gente conhece no Brasil, que é focado em pesquisa, que você vai estar fazendo pesquisa por 2 anos. Aqui o mestrado ele é uma extensão da graduação, porque a gente tem aqui 3 anos de graduação, mais 2 de mestrado. E aí o que na verdade ele é muito focado em disciplina. Você vai fazer mais disciplinas, e aí no finalzinho, ali nos últimos 6 meses, tem uma tese. Então, para algumas pessoas, pode até não ser o modelo mais interessante. Mas aí, para alunos que estão fazendo, por exemplo, mestrado no Brasil, uma coisa que, inclusive, já fiz algumas vezes, é fazer colaboração em um projeto, em um estudo. Colaborar com o aluno e, pois, remotamente. Se alguém tiver interesse em entrar em contato para colaborações nesse âmbito, tanto a nível de mestrado como doutorado, por favor, só entrar em contato. Realmente vai ser um prazer. E a nível de doutorado, a gente sempre comenta aqui que para a gente, uma oportunidade também que é super interessante é duplo doutoramento. Então, claro que depende do quê? De estabelecer a colaboração entre a Universidade de Groningen aqui e a universidade parceira no Brasil. E esse processo deles pode ser um pouquinho demorado, pode ser ter alguns percalços ali em termos de burocracia, mas é sempre algo a se explorar. Com a USP, por exemplo, a gente já tem um sistema, que é por exemplo, onde o João também está inserido como aluno de duplo doutoramento. Mas explorar colaborações novas também é sempre uma oportunidade. Então, além disso, sempre que tiver alguma posição nova de conseguir o financiamento novo, aí os oportunidades vão sempre estar online e vão estar sendo divulgadas, inclusive em listas da SBC, por exemplo, também para trazer o pessoal para cá. Certo. Então, agora nós vamos para a pergunta que define o podcast. A gente sempre gosta de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou algo que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, Daniel, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Colocando aqui o chapéu da dívida técnica, eu diria que a próxima fronteira de software vai ser exatamente uma coisa que a gente já discutiu um pouquinho antes na entrevista, que foi essa elevação da dívida técnica como um problema de código-fonte a virar um problema de infraestrutural, a nível de requisitos. Não é algo que vai não é algo que vai desaparecer, mas é algo que vai mudar. Então, eu imagino que pesquisa em dívida técnica, inclusive também problemas em dívida técnica, conforme coisas tipo LLM vão ficando mais presentes, vão virar parte do ferramental de desenvolvedores, problemas que eles têm e como eles lidam com ele, possivelmente vão também evoluir, passar para esse patamar um pouco acima. Então, eu imagino que algo similar acontece, por exemplo, que conforme a gente passa essa tarefa para o ferramental, o que quer dizer? A gente tem que começar a lidar com o quê? Com validação de tudo que está sendo saído dali. Então, testes vão ficar super importantes e também parte de gerência, dívida técnica também vão virar importantes. Mas aí você começa a pensar o quê? Nível de especificação. Então, não vejo também algo que vai acontecer do dia para a noite, mas conforme a gente vê sinais de que empresas estão cada vez mais migrando ou tentando migrar para esse tipo de ferramental mais automatizado, aí eu também imagino que a parte de dívida técnica vai também ser elevada para seguir onde que os problemas estão lidando, porque problema não vai desaparecer com certeza. Então, estamos terminando o episódio. Antes, eu gostaria de lembrar a todos e a todas que a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Software, Teoria e Prática CBSoft, presencialmente em Recife, de 22 a 26 de setembro de 2025. Tem várias trilhas em aberto, não sei quando esse episódio for publicado, talvez algumas já tenham fechado, mas eu
e uns colegas, o Lucas Vege e o Marco Túlio Valente. A gente está com um workshop, é o Software Engineering for Functional Programming, que eu acho que vai até meados de junho. Não sei se vai dar tempo também, mas o que certeza vai dar tempo é participar do evento, né? E eu acho que a comunidade basicamente conhece o CBSoft, então quem puder estar lá em Recife, eu devo estar lá. E também um outro lembrete que eu tenho feito aqui em cada episódio é que a gente vai ter o ICSE 2026. O ICSE é a principal conferência de engenharia de software acadêmica no mundo. Aconteceu lá em 2025, lá em Ottawa, que foi algumas semanas atrás. Daniel estava lá, não é isso? Isso mesmo. É que a gente viu lá, você até entrou lá no grupo de pesquisadores de engenharia de software, que você provavelmente não conhecia, né? É um grupo no WhatsApp. E Exatamente. tem várias pessoas da comunidade lá. E o ICSE 2026 vai ser em abril, no Rio. Eu e o Rony Santos, a gente está cuidando das mídias sociais, então a gente está tocando Blue Sky, X, Instagram. A gente criou um Instagram para o ICSE que não tinha, porque a comunidade brasileira usa bastante o Instagram. Tem o Facebook também. Enfim, eu vou deixar o link, as pessoas. E se eu não deixar o link, se eu esquecer de deixar o link, também é fácil. É só colocar ICSE 2026, vocês acham com facilidade. Muito obrigado, Daniel. Passo a palavra para você se despedir dos nossos e das nossas ouvintes. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço a você, Adolfo, você, Maria Cláudia, pelo convite. Foi realmente um grande prazer estar aqui, falar um pouco do trabalho, falar um pouco das ideias, mas também de poder compartilhar um pouco com a comunidade aí no Brasil. Muito bom também, acho que foi um grande prazer ouvir você falando um pouco a respeito do seu trabalho, né. E agora a gente agradece a todos e a todas as nossas ouvintes, e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases.